Quando você fala em cirurgia, qual a primeira coisa que passa pela sua cabeça? Segurança? Anestesia? Conforto? Recuperação? Passar por um procedimento cirúrgico pode trazer muitas dúvidas e hoje vamos responder as mais frequentes. Hospital Mãe de Deus apresenta Hora da Consulta. Olá, bem-vindos ao podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus, criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral. Esse episódio é especial para aquelas pessoas que precisam passar por um procedimento cirúrgico e estão cheias de questionamentos. Os nossos convidados são o diretor clínico do Hospital Mãe de Deus e cirurgião digestivo, o Dr. Gerson Junqueira, e o gestor do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Mãe de Deus e neurocirurgião, Dr. Luiz Felipe de Alencastro. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado pelo convite, Silvana. Obrigado, Silvana. Para começarmos, eu vou perguntar para o Dr. Junqueira, então, o que é mais importante para alguém que acabou de marcar uma cirurgia saber? O ponto mais importante num paciente cirúrgico é que ele tenha clareza e entendimento de qual patologia ele tem e por que a necessidade e indicação daquela cirurgia naquela patologia em questão. Qual o resultado esperado com essa cirurgia e quais as possíveis complicações que, porventura, poderão advir do procedimento. A gente deve explicar com muita clareza, de forma compreensível, todo o passo a passo da técnica cirúrgica para que o paciente tenha um entendimento claro e bem objetivo de tudo aquilo que a gente vai fazer. Perfeito. Olha, Silvana, do ponto de vista da neurocirurgia, uma coisa que a gente vê, que eu falo sempre para os pacientes, é que eles têm um bloco, um caderninho, para que eles possam anotar. Porque na neurocirurgia, às vezes, surgem dúvidas, muitas vezes, depois da hora da consulta, e geralmente eu gosto de fazer uma segunda consulta para tirar as dúvidas da primeira consulta. Eu sigo a linha do que o Dr. Gerson comentou. Os pacientes nossos têm muita preocupação com a questão das sequelas neurológicas de uma eventual cirurgia. E a gente sempre comenta que as sequelas, na verdade, a gente tem que ter uma balança, uma comparação entre os riscos da própria doença versus o risco da cirurgia em si. Riscos associados a procedimentos cirúrgicos, de forma geral, é claro que cada cirurgia vai ter os seus riscos, mas, na verdade, os riscos maiores são de nós não tratarmos de forma adequada. 2% a 3% dos pacientes submetidos a neurocirurgias apresentam algum tipo de sequela neurológica de forma geral. Então, a gente tem que esclarecer muito bem qual é aquela doença, quais são os riscos da própria doença, para depois falar sobre os riscos inerentes ao próprio procedimento cirúrgico. Perfeito. Isso que tu falaste do caderninho, né, eu acho que é bem comum para muitas situações quando a gente fala da saúde, né, e é um pouco do que a gente tenta trazer aqui no podcast, né, que é responder essas dúvidas mais frequentes. Uma grávida que está numa gestação, né, sempre se recomenda ter o caderninho para chegar na hora da consulta com todas as perguntas que ficam na cabeça ao longo dos dias, né. E com relação às dúvidas mais frequentes, então, que surgem no consultório, nesse momento aí do caderninho, doutor Alencastro? Claro. Existe uma dúvida, que é uma pergunta que é muito, quase que universal em procedimentos neurocirúrgicos. Sempre lembrando que quando a gente fala em neurocirurgia, a gente está falando em procedimentos cranianos e procedimentos de coluna vertebral, né? E também de nervos periféricos. Mas, a maior parte das vezes, a queixa universal é quando os pacientes perguntam se vão ter que raspar todo o cabelo, né? Essa é uma queixa estética. Super comum, estética, mas é muito importante, especialmente nas mulheres, a gente vê isso. E a gente explica que hoje em dia não só não se recomenda, mas se contraindica a raspagem completa do cabelo. Tem N trabalhos mostrando que isso aumenta a chance de infecção perioperatória. Então a gente deve remover o cabelo quando necessário, somente daquela zona onde a gente vai fazer de fato a cirurgia, né? Uma outra queixa muito frequente hoje em dia, porque as pessoas vão muito ao Google fazer pesquisa de
de informações, eu acho que isso é extremamente válido, mas que as pessoas saibam fazer isso de forma usando um juízo crítico, vendo onde estão pesquisando, e aí elas trazem muitas dúvidas. Por exemplo, o paciente deve ser operado, vai ser necessário cirurgia acordada, né, porque está muito na moda, e realmente é uma possibilidade muito útil na neurocirurgia, mas maior parte das vezes o paciente não vai estar acordado. Eu te diria que nas cirurgias cranianas, menos de 5 ou 10% das vezes o paciente vai estar desperto. Essa é uma cirurgia que vai ter uma série de dúvidas relacionadas ao despertar que a gente tem que esclarecer no consultório para os nossos pacientes. Em linhas gerais também é importante que os pacientes saibam, e isso eles nos questionam muito, qual é o período de internação que eles vão ficar. Quanto tempo eles ficam dentro do hospital? É uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia de alguns dias de internação? Nas cirurgias de maior complexidade, os pacientes vão precisar de UTI, eles vão sair do bloco e já vão direto para a UTI, ou eles já vão sair do bloco e vão ficar na sala de recuperação? Quanto tempo vão ficar na sala de recuperação? Isso são perguntas muito, muito, muito frequentes. Após a alta, qual é o tempo de recuperação habitual para aquela cirurgia que ele vai fazer? Se ele vai fazer uma cirurgia de uma hernia inguinal, qual é o tempo que ele vai poder dirigir, qual é o tempo que ele vai poder caminhar? Se ele vai fazer uma cirurgia bariátrica, quando é que ele vai poder caminhar sozinho, quando é que ele vai poder fazer as suas atividades do dia a dia? Também é importante, e a gente é muito questionado, de quanto tempo eles ficam sem atividades laborativas, quando é que eles podem retornar ao trabalho, e aí se conversa muito sobre o tempo de atestado, se é 10 dias, 15 dias ou mais tempo. Isso aí também vai depender muito do procedimento também. Claro, depende muito do procedimento. Né? Retorno às atividades físicas, né? Também depende muito a gente está falando aqui em cirurgia de forma geral. Né? Temos a cirurgia abdominal, cirurgia digestiva, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, enfim. Né? Então depende muito do tipo de cirurgia que vai ser feito, mas tudo isso tem que ser muito bem discutido e abordado na consulta, em consultório. Anteriormente a gente estava conversando sobre a importância da anestesia, e essa é uma dúvida muito frequente, uma das primeiras dúvidas, né? Verdade. Do ponto de vista neurocirúrgico, a anestesia ela é, digamos que assim, mais do que 98% das vezes a anestesia é geral, né? Mas quando a gente fala em anestesia geral, muitos pacientes ainda hoje se assustam, né? E estatisticamente falando, as chances, os riscos de anestesia geral são muito reduzidos, mas muito reduzidos mesmo. A anestesia talvez seja uma das áreas da medicina que mais evoluiu nos últimos 15, 20 anos. Então a gente tem hoje, por exemplo, do ponto de vista neurocirúrgico, são geralmente pacientes que operam com anestesia endovenosa pura, ou seja, sem o uso de gases inalatórios, né? Sem inalação de gases. E esses pacientes, geralmente depois da cirurgia, eles acordam prontamente, eles acordam ainda na sala de cirurgia, retomam a consciência, conversam conosco, obedecem algumas solicitações que a gente faz para testar o resultado e déficits eventuais neurológicos, felizmente na maior parte das vezes não tem. Então eu diria que a anestesia hoje deixa de ser um dogma, deixa de ser uma coisa complexa. Eu sei que na cirurgia geral, que o Gerson vai comentar, existem situações mais pontuais, variações de técnicas anestésicas, mas que na neurocirurgia, felizmente, talvez a única variação grande que a gente tenha hoje na neurocirurgia é quando a gente tem que fazer a cirurgia do paciente desperto. Que tem alguns poréns, alguns detalhes, que para fazer esse tipo de cirurgia, o paciente tem que ser um paciente colaborativo, que não tem uma doença pulmonar mais importante, porque ele vai ser extubado durante a cirurgia, ele vai ter que conversar durante o ato cirúrgico, né? Pelo menos um pedaço do ato cirúrgico. Mas fora isso, de qualquer forma, isso não representa risco, isso é só um detalhe. Risco anestésico é muito baixo. Eu acho que muitas pessoas também têm medo de passar por uma cirurgia desperto, né, acordado, e sentir alguma coisa, sentir uma dor, sentir, né, então prefiro apagar do que sentir alguma coisa. Exatamente. Na cirurgia digestiva, na cirurgia abdominal, na cirurgia geral, a grande maioria das vezes também a gente faz cirurgia com anestesia geral.
Mas em alguns outros procedimentos, a gente tem as opções dos bloqueios, né, a opção da cirurgia, da anestesia peridural. Então a gente deve cotejar junto com o paciente os riscos e benefícios de cada técnica anestésica para poder escolher o melhor método. E essa discussão ela deve incluir sempre o anestesista. Hoje os nossos anestesistas todos disponibilizam consulta pré-operatória, onde o paciente pode ir ao anestesista fazer uma consulta, conhecê-lo, né, e vice-versa, o anestesista também vai conhecer o paciente. E hoje em dia por telemedicina também, né? Ou por telemedicina, né, e isso é muito importante. E essa decisão ela tem que ser compartilhada entre paciente, anestesista e cirurgião. Uma outra ferramenta, Gerson, que nós temos usado, que funciona bastante, é um formulário pré-anestésico que o anestesista encaminha para o paciente a ser operado, e ali não só o anestesista conhece muitas informações que às vezes numa própria consulta de repente não venham à tona, porque ali no formulário estão todas as coisas perguntadas, então nada vai deixar de ser respondido. E, ao mesmo tempo, o paciente se sente seguro de que o anestesista, de fato, conhece todos os detalhes acerca da sua condição pré-cirúrgica, digamos assim. Então, uma outra ferramenta, tem N ferramentas, como o Gerson comentou, que ajudam nessa questão anestesiológica. Tu fizeste uma pergunta agora há pouco, que eu vou sentir dor quando eu for fazer a cirurgia. Isso todos perguntam, né? Eu vou ter dor no pós-operatório, e isso também está linkado com o papel do anestesista na cirurgia. Hoje a gente tem uma gama de medicamentos analgésicos tão grande e que são tão amplamente empregados, que os pacientes fazem hoje cirurgias e têm um mínimo sensação, um mínimo sentimento de dor pós-operatório. Porque além dos analgésicos via oral, intravenoso, também tem os catéteres peridurais que podem ser usados. Isso dá analgesia pós-operatória de 24 a 48 horas, muito, muito, muito confortável para o paciente. Tá certo. E eu acho que tem uma dúvida também que é bem frequente no momento de escolher o tipo de anestesia que eu vou tomar, né? E aí eu vou ficar anestesiada da cintura para baixo, tem aquele medo de, não vou sentir mais as minhas pernas, porque tem essa questão. Eu fiz uma única cirurgia na vida que foi a cesárea, né? E logo que eu acordei, não senti as pernas e fica aquele desconforto, né? Eu acho que isso é um pouco que geral, assim, na hora de escolher a anestesia, né? Uma anestesia que eu acorde e já posso sentir tudo. Claro. Por isso a importância dessa consulta pré-operatória com o anestesista, porque todas essas dúvidas vão ser esclarecidas pelo anestesista, né, sobre o bloqueio peritural, sobre o bloqueio raquidiano, sobre a geral. Exato. Se tu acordas sabendo que tu vais... que é esperado que tu vai ter uma anestesia ou uma dificuldade de movimentação das pernas, isso diminui muito a chance de tu ficares ansiosa por esse motivo. É desconfortável? Mas pelo menos a pessoa não entra em pânico, que não está sentindo as suas pernas. Eu acho que talvez uma das coisas mais importantes, né, de se ter nessa conversa pré-cirurgia é justamente isso, né? Tudo que eu posso sentir logo que eu acordar ou nos primeiros dias, né? Eu ainda vou sentir uma dormência, ficar meio nebuloso a visão, enfim, dependendo do procedimento, né? Muitas questões aí podem ser levantadas, né? Não, é muito importante também, além disso, os pacientes saberem se vão ter sonda ou não vão ter sonda, se vão ter drenos ou não vão ter drenos, se vai ficar com sonda para urinar ou não, se vai ficar com sonda nasogástrica ou não, isto, se vai ficar com soro ou não e por quanto tempo, né? Quando pode ser da cama, se já pode ser imediatamente na sala de recuperação ou já quando chega no leito, no quarto. Essas dúvidas têm que ser esclarecidas e tem que ser tudo muito bem trabalhado e muito bem comunicado para o paciente. Porque quanto mais o paciente vai para a sala de cirurgia sabendo o que vai acontecer, mais tranquila é essa experiência cirúrgica que, vamos convir, não é uma experiência agradável para ninguém, né? Então a gente precisa tornar isso agradável, principalmente com a informação. Isso é o mais importante. Os pacientes ficam mais confiantes. Perfeito.
E aí, falando de linhas gerais, né, a gente já falou um pouco aqui que cada procedimento pode ter um tipo de recomendação, né, mas quais as orientações mais importantes para os pacientes antes do procedimento e após o procedimento? Claro. Na verdade, Silvana, existem orientações que são gerais para, por exemplo, falando de neurocirurgia, e existem orientações que são específicas de cada cirurgia. Orientações gerais, por exemplo, que o paciente, mesmo que seja tabagista, ele tente não fumar nas pelo menos 2 semanas anteriores à cirurgia, porque a gente sabe que isso muda a questão da cicatrização pós-operatória, isso muda a mobilização das secreções pós-intubação no pós-operatório, diminui a chance de uma pneumonia por retenção de muco, então isso é uma coisa super importante. Quando os pacientes vão fazer uma neurocirurgia craniana, a gente faz um protocolo, uma recomendação especial em termos de higiene de cabelo, né? Porque a gente sabe que todos nós temos germes de couro cabeludo, então a gente tenta minimizar as chances de que algum germe daqueles venha a colonizar a ferida operatória. Os riscos de infecção de ferida operatória são super baixos e felizmente muito baixos, mas a gente está sempre, constantemente monitorando e indo atrás de prevenção e formas de evitar e baixar ainda mais esses índices de infecção. Já no período pós-operatório, uma coisa que é muito comum na neurocirurgia os pacientes perguntarem, e é uma orientação já de cara que nós fazemos, que é referente aos esforços físicos, né? A maior parte das vezes se recomenda que o paciente fique 1 semana em repouso absoluto. Não significa ficar deitado na cama. Pode sentar, pode deitar, mas que não faça nada de esforço, nem em atividades domésticas, né? Ajudar em nada em casa. Depois disso vai variar de cada caso, se é uma cirurgia craniana mais simples, mais complexa, se é uma cirurgia de coluna lombar, uma hernia de disco, por exemplo. O paciente com uma hernia de disco pode levantar da cama e ir embora do hospital 2 dias depois, de 1 semana, ele pode estar trabalhando normalmente. Agora, um paciente que operou um tumor cerebral, ele vai ficar 3, 4 dias no hospital e pode ser que ele precise mais uns 7 a 10 dias em casa, né? Uma coisa que eu acho muito importante como orientação geral é nós deixarmos na hora da alta do paciente muito bem detalhado, para que ele não fique aflito, detalhar qual é o esquema de analgesia, como é que ele vai ser medicado em casa, em primeiro lugar, deixar bem definido qual é a data que ele tem que voltar para retirar os pontos, porque às vezes isso gera confusão, e se os pontos ficam mais tempo do que o necessário, isso pode aumentar a taxa de infecção de ferida operatória. E importantíssimo deixar um telefone de contato para o paciente, para que, se ele tiver qualquer dúvida adicional, ele possa contatar o seu médico e tirar essa dúvida. É claro que isso é uma coisa que pode ser usada com parcimônia, mas eu acho que é fundamental que o paciente sinta-se seguro, afinal de contas ele fez uma cirurgia de muitas vezes grande porte, e ele tem que poder achar o médico. Ele tem que poder saber, olha, isso aqui é normal, isso não é normal. A maior parte das vezes por telefone a gente redime essa dúvida e segue o baile, né, até a primeira consulta de revisão. Eu acho que o Gerson tem vários pontos aí a acrescentar também nesse sentido de orientações gerais, que são bem diferentes em termos de cirurgia geral quando comparado à neurocirurgia. Novamente eu vou falar aqui em linhas gerais para cirurgia geral, cirurgia abdominal, né? A gente faz um checklist com o paciente de todas as coisas importantes que ele tem que lembrar na véspera ou no dia da cirurgia. Primeira coisa é o jejum adequado. Então, normalmente se faz um jejum de 8 horas. Hoje em dia nós temos protocolos de abreviação de jejum, em que esse jejum até é diminuído para 6, 4 horas ou até 2 horas. Aí depende, claro, de cirurgia para cirurgia, de técnica para técnica. Outra coisa importante é o local onde ele tem que se apresentar no hospital, tem que estar bem claro onde ele se apresenta, qual é o setor, o horário que ele tem que chegar, né? Tem que ter uma certa antecedência, né? O acompanhante que virá com ele, né? Se a cirurgia vai ser ambulatorial, é importante o acompanhante estar junto para, quando termina a cirurgia, nós darmos as orientações, uma vez que o paciente vai estar em pós-anestesia, pós-cirurgia, e não vai ter condições de absorver aquelas informações que a gente dá. Né? Isso é bem importante, né? Importante. O acompanhamento da família e de quanto em quanto tempo essa família vai ser informada. Claro que vai depender da duração da cirurgia, né? Se é uma cirurgia mais longa, acredito que a família vai ser informada de tempos em tempos. De tempos em tempos, né? Outra coisa também que é muito importante
tanto para homens quanto mulheres, assim, a retirada de objetos, adornos de metal, né? As mulheres que não venham maquiadas, que não venham com esmalte nas unhas. Isso eu ia perguntar também se é um mito ou uma verdade, assim. Pode-se passar por cirurgia com esmalte vermelho? O ideal é que não tenha esmalte, porque a gente usa um aparelho que se chama oxímetro, que ele mede a saturação de oxigênio no nosso sangue, e ele é colocado no dedo, e ele mede exatamente no fluxo de sangue no leito ungueal. Então, o esmalte, independente da cor, ele pode atrapalhar essa mensuração. Então, e principalmente quando a gente vai fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço ou de face, não deve ter nada de cosmético, né? Nos homens, aí e tem uma outra coisa que é importante, os homens com barba e com bigode, por isso a importância também de conversar com os anestesistas, às vezes a barba e o bigode, elas não são adequadas para a colocação da máscara durante a indução anestésica, e por isso os anestesistas pedem para que esses pacientes retirem a barba, raspem a barba e o bigode. Já é bom ter essa conversa antes para quem tem apego pelo visual. Exatamente. Sem dúvida nenhuma, a gente vê isso muito frequentemente, os próprios aparelhos dentários, que muitas vezes alguns pacientes têm. Aparelho auditivo, aparelho dentário. Também, porque muitas vezes eles têm que ser removidos, né? Então, também para que o próprio paciente, às vezes ele entra na sala de cirurgia, ele está de aparelho e o anestesista faz a indução e depois tira o aparelho, e os pacientes acordam meio apavorados: cadê meu aparelho, né? E minha prótese dentária. E isso realmente uma coisa muito simples, mas coisas simples às vezes causam ansiedade. Então a gente tem que cuidar dos detalhes todos pequenos. Felizmente existe um pessoal, uma equipe que acompanha o médico, que é muito bem treinado também para dar essa segurança e essa orientação. Eu acho que é importante que nada que vá ser feito no paciente seja feito sem avisá-lo. Então, nós vamos fazer isso, o motivo é esse, o motivo é aquele, para que haja uma segurança. Eu acho que o pior problema para o paciente é ele chegar numa cirurgia dentro daquela questão das orientações gerais. Eu sempre digo, nunca chegue na sua cirurgia com dúvidas. Tirar as dúvidas. Existem vários momentos, desde a primeira consulta, a segunda consulta, telefone, eventualmente outros canais, e o último momento que ainda se pode e deve tirar perguntas, adicionar, esclarecer, é na hora da cirurgia. Então, antes de ser anestesiado, pergunte tudo o que quer perguntar. Acho que isso é super importante. E é evidente que a complexidade da cirurgia, ela implica mais cuidados, mais informações, mais detalhes, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração, né? Porque a gente tem um espectro de cirurgias que é muito variado, né? Desde uma cirurgia de muito pequeno porte até uma cirurgia bariátrica, uma duodenopancreatectomia por um tumor de pâncreas, ou uma neurocirurgia por um tumor cerebral, enfim. Então, isso tem que ser levado em conta. E ainda só para finalizar na questão do checklist que o paciente deve saber, é a importância também de ter sempre os seus exames em mãos, né? Porque muitas vezes nós, quando temos aqui os pacientes aqui no Mãe de Deus, a gente tem acesso a todos os exames de imagem, de laboratório no nosso sistema. Mas às vezes o paciente tem algum exame de imagem, por exemplo, que ele fez em um outro serviço. Ou tem de outra cidade. De outra cidade, a gente não tem acesso aqui. Então é importante que ele tenha em mão, porque às vezes isso pode nos ser útil no transoperatório para algum detalhe que vai fazer a diferença durante o procedimento. Então é importante que o paciente traga também. O Gerson mencionou isso, e infelizmente não tem acontecido recentemente, mas nós já tivemos 1 ou 2 pacientes do interior do estado em que a cirurgia não teve como ser realizada. A gente teve que transferir a data da cirurgia porque o paciente não trouxe os seus exames, especialmente os exames de imagem, porque os exames de laboratório alguém geralmente pode enviar do interior e mandar, mas os exames de imagem, tomografia, ressonância, ecografia, esses exames são fundamentais que sejam trazidos sempre juntos. Mesmo que o sistema que o paciente tenha feito o seu exame, por exemplo, aqui no Mãe de Deus, onde a gente tem os exames no sistema digital, eventualmente esse sistema também pode ter alguma falha, então é bom ter o exame em mãos sempre. Isso é uma recomendação preciosa que o Dr. Gerson passou. Perfeito. E com relação à alimentação, quais as principais recomendações para o pré e o pós-cirúrgico?
Olha, Silvana, na verdade, do ponto de vista neurocirúrgico, a gente não vê muita recomendação em termos de restrições alimentares específicas. É claro que a pessoa não vai comer na véspera de uma cirurgia uma comida super apimentada, Uma feijoada. uma feijoada ou algo muito condimentado que em qualquer circunstância pode deixar a pessoa mais enjoada, mais indisposta, como toda a população em geral, não só porque ela vai fazer uma cirurgia. Então, Silvana, complementando o que o Dr. Gerson comentou antes sobre a questão do jejum pré-operatório, nós temos aqui no Hospital Mãe de Deus um projeto que não é um projeto daqui, mas é um projeto nacional chamado Acerto, que nós estamos implementando já com bastante sucesso aqui no hospital, que visa a redução do tempo de jejum. Antigamente se preconizava jejum de 10 horas, depois de 8 horas, depois de 6, 4 horas e eventualmente até em algumas cirurgias jejum de apenas 2 horas para sólidos. Isso muitas vezes vem acompanhado de suplementos nutricionais indicados pela equipe de nutrição, e a equipe de nutrição do hospital está bastante envolvida nesse processo. Não, e o jejum prolongado, em se tratando de uma cirurgia em que o paciente já está passando por um período tenso, né? Ter que ficar sem se alimentar e chegar para a cirurgia com a barriga vazia, né? Eu acho que isso aumenta mais ainda a tensão, né? Isso não só aumenta a tensão, mas tem vários trabalhos mostrando que isso aumenta a resposta inflamatória não desejada no período pós-operatório. Então, esse é o motivo principal de nós estamos abreviando cada vez mais jejum, é para que o pós-operatório seja mais tranquilo, mais seguro para os pacientes. Eu só vou complementar dizendo que, em termos de nutrição, do pós-operatório, os pacientes neurocirúrgicos, eles têm muito pouca restrição, questão nutricional pós-operatória. Eles podem comer praticamente tudo, claro que vão comer de forma mais leve nos primeiros dias, alimentos mais leves, mas depois a alimentação praticamente normal. Isso geralmente é um assunto bem mais longo e delicado, que o Dr. Gerson pode falar sobre a cirurgia geral. Sim, na cirurgia digestiva, na cirurgia abdominal, por ser uma cirurgia em que a gente mexe no tubo digestivo, obviamente que tem particularidades muito diferentes do que na neurocirurgia. Então, alguns pacientes vão precisar ficar em jejum mais prolongado. Por exemplo, se tu faz uma cirurgia de cabeça e pescoço em faringe, laringe, ou se faz uma cirurgia de esôfago, de estômago, né, são pacientes que vão precisar um tempo maior de jejum, né, para que haja uma cicatrização adequada daquela zona onde são feitas as novas costuras, a gente chama isso de anastomose, então precisa um tempo um pouco maior. Né? Um outro exemplo também que a gente sempre tem que comentar é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, ela tem um pré-operatório, uma dieta pré-operatória diferenciada do que de todos esses outros casos. A gente deixa os pacientes com uma dieta líquida 3 dias antes da cirurgia, né, preparando esse paciente para o procedimento, e depois da cirurgia ele retoma a alimentação 12 horas, 24, 48 horas após, e já fica um tempo ainda maior com dieta líquida, já pensando-se em perda de peso, por exemplo, né? Então, na cirurgia digestiva, claro, a gente tem nuances, tem particularidades que são diferentes de outras cirurgias. Claro que na cirurgia ortopédica, na cirurgia vascular, na cirurgia plástica, em outras cirurgias, o pós-operatório não há um jejum, não há uma restrição alimentar. Os pacientes terminam a cirurgia, já na sala de recuperação se alimentam normalmente e vão para casa com dietas leves. Tá? Perfeito. Bom, então eu não poderia deixar de perguntar para vocês, agora nesse momento que a gente está vivendo, né, com a pandemia, muitos pacientes têm dúvidas se é o momento adequado para passar por um procedimento ou não, né? Qual é a resposta que a gente tem para dar para esse paciente que está com a dúvida? Nós já conversamos muito sobre isso durante esses 6 meses de pandemia. Nós temos assim que, primeiro, identificar o tipo de cirurgia que o paciente vai ser feito, a patologia que esse paciente tem, e, primeiro, determinar se essa é uma cirurgia que ela tem condições de esperar, dependendo da sintomatologia que o paciente tem, dependendo dos sintomas que o paciente tem ou não. Segundo ponto é saber se a patologia, se a doença em si não é uma patologia que, num período de espera, poderá
se desenvolver ou poderá trazer mais dano para o paciente. É o que a gente chama de uma cirurgia tempo sensível, ou tempo determinante. E o grande exemplo é a cirurgia do câncer, né? Esperar 10 dias, 15 dias é uma coisa, esperar 6 meses, evidentemente que vai haver progressão desse tumor, progressão dessa neoplasia, e isso poderá mudar o prognóstico desse paciente. Então, esses pacientes não podem esperar tanto, né? Então, esses pacientes, sim, deverão fazer as suas cirurgias, né? E ainda tem aqueles pacientes que têm cirurgias de urgência e cirurgias de emergência. Nós temos hoje, dentro do Hospital Mãe de Deus, fluxos muito adequados, fluxos muito seguros para qualquer paciente que queira vir aqui fazer o seu procedimento cirúrgico sem um risco maior de contaminação pelo Covid-19 do que em qualquer outro setor da sociedade, né? E até te digo mais, talvez dentro do hospital a gente tenha mais segurança, mais cuidados em relação Sim, as pessoas estão mais alertas, né? Isso. E a gente tem uma equipe de qualidade e segurança aqui que atua fortemente junto a todas as áreas do hospital no controle de infecções, né? Desde sempre, não só agora na pandemia. Então, o hospital sempre foi um lugar muito monitorado. A nossa comissão de qualidade e segurança aqui, Silvana, já que tu mencionaste, faz um trabalho excepcional. Na verdade, ela é uma comissão que ela é referência nacional. Muitos outros hospitais vêm se aconselhar ou pedir orientações para a implantação de sistemas baseados nessa questão da segurança que nós temos aqui no Mãe de Deus. O Gerson comentou, e eu acho que é perfeito quando comentaste sobre risco. Risco nós temos, não tem como a gente afirmar que não exista riscos, né? Porque nós temos riscos ao ir ao supermercado, ao abaixar a janela para botar a gasolina no nosso carro. Então isso tudo são riscos calculados, né? E assim é com a doença. Então volta de novo aquela questão da balança entre tu colocares o risco de tu fazeres um procedimento, e o risco é baixo em termos de contaminação, sabidamente a gente tem isso monitorado, mensurado no hospital. Mesmo passando por uma pandemia. Mesmo passando por uma pandemia. Até porque os cuidados estão redobrados, Exatamente. Né? Mas vale de novo, como o Gerson comentou, o Dr. Gerson comentou, que é o risco da doença em si. A maior parte das cirurgias que nós estamos fazendo aqui, elas têm justamente a finalidade de resolver um problema, e esse problema pode sim se agravar. Existem N relatos de aumento de incidência, por exemplo, de câncer, de estados chegando nos hospitais em estágios mais avançados, né, por causa justamente desse medo das pessoas de virem ao hospital, de fazerem os exames preventivos e de fazerem eventualmente um procedimento cirúrgico que seria mais simples no momento, e elas esperam e depois a situação se agrava. Tem um outro detalhe, que é esse conceito que o Gerson comentou sobre elegibilidade, o conceito de poder esperar ou não, ele foi mudando ao longo da pandemia. Quando essa pandemia começou e a gente viu que estava mesmo numa pandemia lá em março, se falava em pico em abril e maio que as coisas estariam normalizando. Então, era lógico até, de repente, naquele momento, nós pensarmos em vamos adiar 2 ou 3 meses uma cirurgia. E hoje nós vimos que, para falar em segurança plena e risco de qualquer risco, na verdade, nós vamos estar falando em meses ou anos pela frente. Então, é diferente tu adiar uma cirurgia 2 meses ou tu adiar uma cirurgia 6 ou 12 meses. As coisas podem complicar se nós fizermos isso. Então, eu acho que essa é uma pergunta muito importante. Eu fico muito contente que a gente tenha adotado esta prática aqui no hospital de manter a realização das cirurgias durante a pandemia, porque isso foi uma decisão. Se criou um comitê aqui dentro do hospital que discutiu isso ativamente, semanalmente, e foi fazendo leituras da situação de acordo com o momento. Com cada caso também. Com cada caso também. Porque tem que lembrar sempre assim, que essa segurança plena, em relação ao Covid-19, a gente só vai ter quando a gente tiver uma vacina, né? Nós hoje estamos assim, com algumas vacinas em validação, em fase 3 já de análise, né? Mas lembrando sempre, e isso está muito, muito adiantado até para o que seria normal de uma vacina. Mas assim que essas vacinas forem validadas, a gente tem um outro momento, que é o terceiro momento, que é o momento de produção dessas vacinas,
E depois tem o quarto momento, que é o momento de distribuição dessas vacinas. E isso a gente não espera que a curtíssimo prazo seja possível ser a realidade. Então a gente imagina que isso seja uma coisa que venha para o início do ano de 2021. Então tem que se ter muito bom senso, tem que se eleger o momento adequado, conversando com o paciente, né? E lembrando que aquelas patologias, aquelas doenças que são tempo sensíveis, elas devem ter as suas cirurgias realizadas com brevidade. O único ponto assim que a gente sempre deve lembrar são aquelas cirurgias de alta complexidade em que sabidamente eu vou precisar de um pós-operatório em CTI. E aí sim a gente tem que avaliar de forma continuada, de forma dinâmica, como é que estão os nossos índices de ocupação de CTI, que foram, dos meses de julho e agosto, altos, né, mas que, oxalá, comecem a diminuir e a gente consiga ter uma previsibilidade de vacância na UTI melhor, e isso faz com que a gente possa voltar a fazer essas cirurgias com muito mais tranquilidade. O Gerson falou de CTI, eu acho que é muito importante porque isso retoma lá a pergunta que tu fizeste inicialmente, Silvana, sobre as dúvidas do CTI e as dúvidas dos pacientes. E uma das dúvidas que eu mais ouvi no consultório nesses últimos meses foi: se eu for para a CTI é separada da CTI dos pacientes que têm Covid? E a gente fica muito contente de dizer que sim, porque a estrutura que o hospital montou de forma que os pacientes que vão para a CTI cirúrgica, eles vão para uma ala completamente separada, muitas vezes num andar separado do que a UTI que está atendendo os pacientes com Covid. Isso falando tanto desde lá de março, e isso se mantém até agora. A própria emergência foi separada em ala com possíveis sintomas Covid e uma ala livre de sintomas Covid para garantir essa segurança, esse fluxo de forma bem independente. Então, paciente que precisa de CTI não significa que ele tem um risco a mais. Eu acho que a preocupação que o Gerson falou é importante. Se haverá leitos no CTI para aquele pós-operatório. Tendo leito, não há um risco maior de que o paciente, por estar na CTI, vai ter mais chance de ter contaminação ou não. Isso é bem claro, bem bom que fique claro. E no próprio bloco cirúrgico a gente tem uma sala cirúrgica exclusiva para pacientes com Covid, né? Reforçando, então, acho que é importante também a gente lembrar que não só para casos cirúrgicos, né, mas é importante que caso as pessoas tenham alguns sintomas, né, característicos, pontada no peito, né, ou enfim, elas procurem um hospital, pois justamente a gente tem aqui fluxos diferenciados e a gente está pronto para atender também casos de emergência. É verdade, tu sabes que alguns trabalhos mostraram, inicialmente foi, eu acho que em abril ou maio, e a equipe da cardiologia pode nos clarear mais essa informação, mas a taxa de morte súbita por problemas cardiológicos aumentou mais de 7 vezes, justamente pelo medo das pessoas virem a uma emergência consultar por sintomas iniciais que poderiam sugerir um infarto agudo do miocárdio. Então, isso vale na cardiologia, mas vale em todas as áreas, inclusive nas patologias cirúrgicas. Então, eu acho que o fato de não consultar é sempre muito perigoso. A gente tem que consultar da melhor maneira, da maneira mais segura possível, mas não deixar de consultar. Isso é fundamental. Também é importante comentar que todo paciente hoje que tem sintomas gripais devam comunicar o seu médico cirurgião. Esses pacientes que já têm cirurgia agendada devam comunicar ao seu médico cirurgião sobre esses sintomas. Liga e diz: olha, eu estou com tosse, eu estou com febre, eu estou com coriza. Além do que, né, já há alguns meses, a gente rotineiramente, nós temos uma equipe dentro do hospital que faz um contato no pré-operatório imediato com o paciente que vai ser operado, né, e faz todo esse questionamento sobre sintomas respiratórios, sobre sintomas gripais. E o paciente, quando chega no hospital, também é questionado novamente sobre tudo isso, né, e se tem qualquer suspeita, febre, coriza, tosse, a cirurgia é cancelada e o paciente desce para a emergência, para o espaço azul, onde vai ser checado, avaliado e eventualmente vai fazer um teste de PCR
para a Covid-19. São várias barreiras para garantir a segurança de todos, segurança do próprio paciente, segurança da equipe médica, segurança da equipe de enfermagem do hospital, dos outros pacientes, obviamente, porque tudo que a gente quer é não ter pacientes que tenham doença e circulem de forma inadvertida. A gente sabe que tem pacientes doentes com Covid no hospital, mas eles têm que estar nas zonas especiais próprias para isso. Essas barreiras que o Gerson comentou são fundamentais e têm funcionado muito bem. Hora da prescrição. Para auxiliar todos aqueles que terão que passar por um procedimento cirúrgico, eu vou pedir para o Dr. Junqueira e o Dr. Alencastro para indicarem um exercício, um hábito ou outra dica que possa ajudar quem está nos ouvindo. Essa é uma pergunta interessante, a gente poderia indicar várias coisas. Eu acho que hoje nós estamos num mundo de muito acesso à informação. É super benéfico que as pessoas usem a internet para se esclarecer a respeito das suas doenças. A minha sugestão é que, em primeiro lugar, elas não comprem como certo tudo que elas leem, porque, primeiro, a doença delas pode ser diferente da doença de outra pessoa. Segundo, que elas podem estar lendo de alguma fonte não tão confiável, então se informem, mas tirem as dúvidas e falem o que vocês leram para o médico que está acompanhando, que vai fazer o procedimento cirúrgico com vocês, para que aquilo seja devidamente esclarecido. Eu acho que isso é fundamental para diminuir o número, a chance de ansiedade, diminuir a confusão. Então, se informem, mas tem que ter uma cautela com o Dr. Google, né? Exatamente, o Dr. Google ele é ótimo, porém ele às vezes ele nos passa algumas informações não tão corretas. Então, eu acho que é fundamental chegar numa cirurgia sem dúvidas. Eu reforço o que o Alencastro falou, a comunicação entre o paciente e o médico, o cirurgião, ela é fundamental. A relação médico-paciente ela se forma aí. A relação de confiança se forma aí. Então, tudo que o paciente tem de questionamento, todas as dúvidas que o paciente tem sobre o seu procedimento cirúrgico devem ser esclarecidas com o médico, com o cirurgião. E os familiares também podem fazer isso. Os familiares podem vir acompanhando os pacientes nas suas consultas, né? É muito mais fácil duas pessoas entenderem sobre um procedimento que vai ser feito, né? E isso também aumenta conforme a complexidade do ato cirúrgico, conforme a complexidade da cirurgia que vai ser feita, né? E mais ainda, né, as complicações que advêm de um procedimento cirúrgico que ocorrem, né, comigo, com o Alencastro, com todos nós, né, elas são muito mais bem aceitas pelos pacientes quando eles conhecem as complicações, quando eles têm conhecimento desses fatos, né? E as coisas ficam muito mais fáceis de serem manejadas, né? Isso nos dá confiança por parte do paciente, nos dá uma relação médico-paciente mais forte, mais firme, e isso nos faz com que a gente tenha um resultado cirúrgico melhor. Eu me lembrei de um detalhe, Gerson, que certamente tu já tiveste essa mesma experiência, que é tu conversares com o paciente e aí o familiar 1 te pergunta uma coisa, aí o familiar 2 pergunta uma outra coisa, e por nós não tem problema nenhum de responder a pergunta A, B e C de pessoas diferentes, mas isso gera ansiedade dentro da família. Então, uma recomendação que eu sempre faço, já na hora das consultas, é que a família eleja um porta-voz para as perguntas e respostas, para que aquela pessoa seja a pessoa a transmitir e ter a informação fiel do seu médico, porque às vezes recebe uma informação cruzada aqui, uma informação parcial do outro lado, então tem que centralizar em uma pessoa que vai ser o canal de comunicação entre o médico e a família. Eu acho que isso é uma dica bem importante também, que ajuda bastante para que esse processo todo seja mais tranquilo, sem ansiedade. Assim, encerramos mais uma edição do podcast Hora da Consulta, um programa do Hospital Mãe de Deus criado para levar conhecimento e informações sobre as principais dúvidas dos nossos pacientes e da comunidade em geral.
Acompanhem nas nossas redes sociais e fiquem atentos para o próximo programa. Lembrando que dúvidas, críticas e sugestões são bem-vindas e podem ser enviadas para horadaqonsulta@mãededeus.com.br. Agradecemos mais uma vez ao Dr. Junqueira e ao Dr. Alencastro e até o próximo episódio. Você ouviu Hora da Consulta, oferecido por Hospital Mãe de Deus.